Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal, tá bom? Então vamos lá. A constante de equilíbrio Kc a 100 graus Celsius para o sistema gasoso representado abaixo é menor que 1, ou seja, Kc menor que 1. Então essa constante de equilíbrio é menor que 1. Ele não deu um valor exato, mas ele já falou que é menor que 1, tá bom? Então a gente já tem essa informação. Então, ó, 2HI que em solução aquosa seria ácido iodídrico, mas aqui a gente pode considerar como iodeto de hidrogênio, se transformando em gás hidrogênio mais gás de iodo. Então, tá tudo no estado gasoso. A. Escreva a expressão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases envolvidos. Então, pessoal, primeiro, né, ele quer saber a expressão de constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então vamos responder a aqui embaixo, ó. A. Ele quer saber Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão. Então só entra gás. Os três estão em gás. Então a gente pode fazer desse jeito aqui, né, ó. Kp não é a pressão dos produtos, né, dos gases que estão no produto, dividido pela pressão dos gases que estão nos reagentes. Então não vai ficar assim, ó, pressão do gás H2, então, ó, deixa eu pôr aqui, ó, H2 elevado a 1, porque já se encontra balanceada a reação, uma coisa extremamente importante, vezes a pressão do nosso I2. Tá certo? Dividido pela pressão de HI elevado ao quadrado. Essa pressão, pessoal, é elevada ao quadrado. Elevado ao quadrado. Por quê? Porque temos esse 2 aqui, ó, na frente. Tá bom? Então a gente não pode esquecer. Essa é a nossa constante de equilíbrio em termos de pressão. Então vamos aqui, ó, B. Então a A é só isso. Em um recipiente previamente evacuado a 100 graus Celsius, são misturados 1 mol de cada um dos três gases acima. Após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio. Como se alterou, aumentou ou diminuiu ou permaneceu constante a concentração de cada um dos três gases em relação à concentração inicial. Primeiro, pessoal, vou até fazer de vermelho aqui, ó. O que ele fala? Que a constante de equilíbrio em termos de concentração mol por litro, né, é menor que 1. Primeiro, como que a gente vai calcular aqui, ó? Tá vendo que assim, ó, constante de equilíbrio não é a concentração dos nossos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes. Então nós temos aqui, ó, Kc. Vai ficar como, né? Não vai ficar exatamente a equação aqui da de pressão, só que em termos de concentração. Então vai ficar assim, ó, concentração de H2 elevado a 1, porque eu só tenho 1 mol dele, vezes concentração de I2 dividido pela concentração de HI elevado ao quadrado. Pessoal, tá vendo que nesse caso a gente vai utilizar essa expressão. Nesse caso, ele não forneceu o volume. Ele falou que colocou 1 mol. 1 mol em qual volume? Se for 2, é meio mol para cada. Se for 10, é 0,1. Se for 1, é 1. Entendeu? Dá para nós fazermos a analogia e considerar como se fosse o volume desse recipiente de 1 litro. Facilitaria os cálculos. Mas, na realidade, a gente não pode fazer isso. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque ele não especificou o volume. Tá? Vocês vão ver que no final a gente poderia ter adotado um que vai ficar na mesma coisa, mas eu vou fazer como se fosse com o volume. Então não vai ficar assim, ó, Kc vai ser igual. A concentração de H2 não é 1 mol para todos eles? Então não vai ficar assim, ó, 1 sobre V. Por quê? 1 mol por litro. Mas qual o volume desse recipiente? A gente não sabe. Vezes 1 sobre V dividido, a gente coloca entre parênteses aqui, ó, 1 sobre V também, só que aqui a gente eleva ao quadrado. Agora, se a gente aplicar a matemática aqui, pessoal, é super simples. Como que vai ficar? 1 sobre V vezes 1 sobre V, não vai ficar exatamente isso daqui, ó?
1 sobre V ao quadrado. Porque V vezes V é V ao quadrado. Dividido por 1 vezes V elevado ao quadrado. 1, ó, a gente pega aqui, ó, 1 elevado ao quadrado, 1, V elevado ao quadrado, V ao quadrado. A gente não precisa fazer nem tanta análise aqui, né? Porque a gente já bate o olho e já consegue resolver tranquilamente. Só que se a gente aplicar, tá vendo? A gente vai pegar a segunda fração, a gente inverte, tá? Não vai ficar exatamente isso daqui, ó. KC igual 1 V ao quadrado vezes V ao quadrado dividido por 1. V ao quadrado com V ao quadrado cancela. 1 sobre 1, 1. Então, descobrimos que a nossa constante de equilíbrio em termos de concentração é igual a 1. Tá vendo? Nós poderíamos ter adotado o volume 1, que ia dar na mesma coisa, mas vamos utilizar o raciocínio correto e também é uma boa forma para a gente treinar essas regrinhas, tá? Fica a dica. Então, ó, o que ele pergunta? Como se alterou? Se aumentou, diminuiu ou permaneceu constante? Primeiro, tá vendo que esse cálculo que nós fizemos aqui, a nossa constante de equilíbrio deu 1, ou seja, deu maior nesse aspecto, nessa relação, nessa hipótese, deu maior que a constante de equilíbrio, não deu? A gente poderia até calcular como quociente aqui. Tá vendo que em relação a isso? Ou seja, nosso sistema não está em equilíbrio e a nossa constante que descobrimos é maior do que a constante que foi fornecida no enunciado. Ou seja, se ela está acima da constante que está no enunciado, significa que eu tenho muito produto, ele tem que voltar a ser reagente. Se ela fosse menor, nossos reagentes iam reagir para formar mais produtos, porque ela tem que subir. Nesse caso, ela está maior, ela tem que diminuir para entrar em equilíbrio. Ou seja, diminui a concentração dos produtos e aumentando a do reagente. Certo? Entenderam? Recapitulando. Se a nossa constante que tivesse dado o cálculo desse menor que 1, podia dar 0,9. Ele não especificou um valor fixo. Ele falou que é menor que 1. Se desse 0,9 aqui, beleza, está em equilíbrio. Porque é um valor menor que 1. Poderia dar 0,1. Também é. Ele não especificou. Então, essa análise que a gente tem que fazer. Tá vendo que aqui deu exatamente 1? Ou seja, é maior. É um número maior do que está fornecendo no enunciado. Então, se esse valor está acima, os produtos voltam a ser reagente. Se fosse abaixo, os reagentes tinham que reagir para formar mais produtos. Tá certo? Então, o que a gente considera aqui? Diminuiu, né? Diminuiu as concentrações dos produtos. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Diminuiu as concentrações dos produtos. Ou seja, nossos produtos são quais? H2 e 2. Beleza? Então, ele perguntou exatamente isso. O que acontece em relação, né, da concentração inicial? Diminuiu as concentrações dos produtos e aumentou a de HI. Então, a gente pode considerar assim. Então, ó, ponto, aumentou a concentração, como nós temos apenas um reagente, aumentou a concentração do reagente, que é o HI. Agora sim está completa a resposta. Tá bom, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Eu agradeço imensamente. Tem tanto comentário que eu não tô dando conta, mas muito obrigado. Conforme vai dando tempo aqui, eu vou respondendo para vocês. Tá legal? Tá também com dúvida, volta o vídeo, dá um pauzinho. Às vezes você voltar um pouquinho, você já entende normalmente, tá?
Tiver com dúvida, coloca aí também nos comentários que é de extrema importância. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Muito, 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 muito importante. Tá bom, pessoal? Que o YouTube divulga para mais e mais pessoas. Muito obrigado mesmo. E se você tiver alguma curiosidade do mundo da ciência, pode ser do que for, manda aqui, coloca aí nos comentários que eu vou atrás para gravar esses vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Tá bom? Aquele abraço. Valeu!